E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo hoje falando sobre o Naridrim. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, também as doses, as contraindicações, os efeitos colaterais, enfim, tudo sobre Naridrim. Mas antes, eu convido você a participar da nossa comunidade, que é muito simples, da área da saúde. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, Naridrim. Bom, o que a gente fala sobre o Naridrim? Primeiro que quando a gente ouve falar nesse tipo de substância, lembramos que ele é utilizado na congestão nasal, ou seja, se tem congestão nasal, o famoso nariz entupido, pois é, o Naridrim pode ser uma opção. Agora, referente à composição desse elemento, podemos dizer que ele é composto por algumas substâncias, entre elas a nafazolina, mepiramina, despantenol. Todos esses elementos vão compor esse Naridrim e vão facilitar com que ele consiga descongestionar o nosso nariz quando está ali num processo de gripe, um processo alérgico, de rinite, enfim, nesses processos podemos utilizar o Naridrim, que é composto por essas substâncias. Agora, referente à apresentação desse elemento, podemos encontrá-lo em algumas formas, mas principalmente em frascos e sprays. E esses frascos geralmente vão compor 60 ml. Então, Naridrim encontramos em frascos e sprays que vão ter 60 ml de composição e apresentação. Agora, como que eu vou usar esse medicamento? Ele pode ser tanto de uso adulto como pediátrico. O uso pediátrico geralmente é 1 a 2 gotas por narina. Isso com um uso diário, ou seja, naquele dia 1 a 2 gotas em cada narina. Já para os adultos é de 1 a 2, porém de 12 em 12 horas. Então, pode ser utilizado mais do que o uso pediátrico. Lembrando que quando falamos de crianças, seria o uso pediátrico a partir dos 3 anos, ou seja, tem que ter mais de 3 anos para poder utilizar naquela criancinha. Agora, você deve estar se perguntando, tá, entendi, mas como que ele funciona no meu organismo, no meu nariz, para que descongestione esse nariz? Primeiro, que ele é indicado para congestão nasal. Se o paciente está tendo congestão nasal, tem que ajudar ele, né, a descongestionar, para ter um maior fluxo de ar ali na respiração. Então, em casos de gripe, resfriado, também sinusite ou rinocinusite, também em casos de alergia, congestionou o nariz, Naridrim é a opção. Agora, como que ele atua no nariz? Sendo bem simplório, pessoal, esse Naridrim ele atua no seu nariz fazendo uma vasoconstricção. O que seria vasoconstricção? Olha aí na tela. O seu vaso sanguíneo normalmente tem o seu calibre. Ele tem o calibre dele ali. Agora, existe vasodilatação, quando eu dilato o vaso, e existe a vasoconstricção, quando eu encolho aquele vaso. Então, se eu faço uma vasoconstrição, eu acabo ajudando a descongestionar, menos fluidos saem daquele vaso. Então, o mecanismo de ação principal desse Naridrim é quando você utiliza ali no seu nariz as gotinhas com a cabeça um pouco inclinada. Basicamente, esse medicamento, ele ao entrar em contato com as narinas, ele vai atuar sobre os receptores que estão nos seus vasos sanguíneos desse nariz. E ao atuar sobre os vasos sanguíneos do nariz, ele faz uma vasoconstricção. Ele faz com que o lumen do vaso fique menor e assim menos substâncias vão ser liberadas. É basicamente isso. Vasoconstricção ajuda de certa forma naquele congestionamento nasal, fazendo com que você tenha um fluxo de ar melhor na sua respiração. Então esse é o principal mecanismo de ação referente ao Naridrim. Agora, quais as contraindicações? Primeiro, que a gente destaca que ele não deve ser utilizado por muito tempo. Ele não pode ser utilizado ali por
de forma constante, isso pode gerar problemas, consequências. Então, primeiro de tudo, não se usa constantemente por um longo período de tempo esse Naridrim. Agora, também destacamos as pessoas com hipersensibilidade. O que seria isso? É aquele paciente que tem alergia. Alergia a qualquer componente desse medicamento. Se tem alergia, não toma. Eu falei para você não tome, mas na verdade é não use, né? Porque você acaba ali, ó, aplicando aquelas gotinhas na região do nariz, de certa forma, com a cabeça um pouco inclinada para ele poder atuar na região. Agora, também destacamos que é contraindicado para quem é hipertenso, né? Tem a pressão alta, famosa pressão alta. Hipertensos contraindicado. Hipertireoidismo também é contraindicado. Destacamos ainda os pacientes com insuficiência renal e hepática. Tem que ter um cuidado com o uso desse medicamento. O que seria insuficiência renal e hepática? É o paciente que tem problemas de funcionamento tanto dos rins como do fígado. Se tem esses problemas, não deve ser utilizado. Também destacamos gestantes e lactantes. E aqui, na verdade, seria um alerta, né? Porque gestante e lactante não é só Naridrim que a gente tem que cuidar. Não é contraindicação, é um cuidado a mais. Por quê? Porque gestante tem um indivíduo sendo formado ali, então tem que cuidar. E lactantes, porque muitos medicamentos utilizados na mãe, na corrente sanguínea, pode chegar no leite. E se chega no leite, vai para a criança. Então veja aí o cuidado e o risco que ocorre. Então gestantes e lactantes sempre tem que ter um cuidado redobrado. Aí você se pergunta, e existem efeitos colaterais? Sim, pessoal. Quais seriam esses efeitos? Primeiro que nem todo mundo que utilizar vai ter efeito colateral. Digamos que uma pequena parcela, uma minoria, uma porcentagem menor a utilizar tem efeito colateral. E quais seriam eles? Primeiro, sonolência. O paciente pode apresentar sonolência, um pouco de tontura, um cansaço, até porque vem associado com o problema dele, um resfriado, uma gripe, mas pode acontecer, né? Uma sonolência, um cansaço, uma tontura. Também destacamos sinais e efeitos colaterais no próprio nariz, como ressecamento da região, né? Fica aquela região ressecada, aquela sensação de queimadura na região. Também destacamos a sensação de pontada no nariz. Sim, pode acontecer. Não é que todo mundo vai sentir esses efeitos. E ainda, pessoal, pode ter rinorreia, pode ter perda do olfato. E claro, destaco novamente, esse medicamento, esse tipo de substância, ela não foi feita para usar a longo prazo. Você deve utilizar apenas quando está congestionado, para descongestionar. Então, se você usar a longo prazo, tem um risco. Qual é o risco? De você desenvolver rinite atrófica. Então, use apenas quando está congestionado, evite utilizar constantemente e a longo prazo esse tipo de substância, porque você pode desenvolver essa rinite atrófica e aí não é nada legal, né, pessoal? Lembrando, nunca use qualquer elemento ou substância sem uma indicação médica, preferencialmente com um médico presencial com a sua prescrição, para você ter uma qualidade de vida e evitar se expor a vários riscos, né? Porque medicamento é droga, pois é. Então, com isso, finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!